Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos falar sobre o teste do pezinho ampliado. Para isso eu convidei uma pessoa muito especial, a jornalista da Globo Minas, Larissa Carvalho. Larissa tem uma história de vida emocionante. Seu filho Theo nasceu com a doença rara e a falha no diagnóstico levou a consequências dramáticas na saúde do Theo. Larissa tem um vídeo que viralizou no YouTube chamado Eu Matei os Neurônios do Meu Filho e travou nos últimos anos uma batalha em defesa da ampliação do teste do pezinho no Brasil. Essa linda história virou um documentário no Globoplay chamado Uma Gota de Esperança. E no último mês teve a sua grande vitória, a assinatura por parte do governo federal da ampliação do teste do pezinho no Brasil. Então vamos falar um pouco sobre essa história. Então aí se preparem para fortes emoções. Seja bem-vinda, Larissa Carvalho, a mãe do Theo. Fala um pouquinho, fala da gravidez, gente, fala um pouquinho. Tá conversando com obstetra, tem que falar um pouquinho da gravidez. Eu estava grávida do Theo, super desejando esse menino. Eu já tinha o João de 10 e eu queria desesperadamente ser mãe de novo. Eu queria muito. Era uma coisa que eu não ia abrir mão da minha vida. Eu tinha algumas certezas. Uma delas era, eu menos de 2 filhos eu não vou ter nessa vida. Eu não vou passar por essa emoção, por essa felicidade, por esse amor sem fim, só uma vez com o João. Eu quero de novo. Eu queria muito. E daí, quando o Theo veio, eu tive aquela gravidez de livro. Eu não passei mal, o menino mexia lindamente. A cada ultrassom, o doutor Paulinho Maxud falava: seu bebê é lindo, seu bebê tá lindo, todas as medidas perfeitas. Era aquele trem maravilhoso. Eu com aqueles vestidos gigantescos, desfilando em Belo Horizonte a minha felicidade, a minha barriga que eu tanto sonhava. E daí, quando veio o parto, a mesma coisa. A gente marcou uma cesariana, ela achou que eu já tinha tido o primeiro por cesariana, eu já era uma mulher fazendo 40 anos daqui a alguns dias, então a médica optou por uma cesariana, em função desses motivos que ela me alegou. E aí a gente marcou então dia, hora, ele já estava grandão, 3,9 kg, foi tudo ótimo. Tem o que a gente chama assim de sobe-som em televisão, né? Quando o bebê é tirado da mãe, vem aquele sobe-som assim, ou da enfermeira ou da médica, eu nunca consegui identificar. Olha, tá tudo bem com ele, viu? Seu bebê é lindo. Falei, ai, que delícia de ouvir. Aí vieram todos aqueles testes na sala de parto, aqueles iniciais, nenhum sinal de que o Theo tinha uma doença rara, diferente, perigosa e dramática. Nada. Gente, esse menino foi pro quarto comigo na mesma hora, foi lá no Otaviano Neves. Subimos juntos para o quarto. Ele nem se separou de mim. Não teve incubadora, arzinho, UTI, CTI, nada. Fomos juntos para o quarto. Já mamou, passou aquela noite comigo, a próxima também. Isso era uma sexta ou uma quinta, não me lembro. 48 horas depois a gente já estava aqui em casa, no sofá. E tudo perfeito. Fui para o posto de saúde fazer as primeiras vacinas. Porque eu, doutor, apesar de ter um ótimo plano de saúde e ter condição financeira de dar vacinas particulares, eu confio nas vacinas do SUS. Eu confio na ciência pública. Eu sei que o SUS não é modelo para muitas coisas, mas para vacinas eu confio nas vacinas do SUS. Então eu sempre fiz assim, vou dar no SUS o que é possível e o que não tem no SUS, mas tem na rede particular, eu faço na rede particular. Fiz assim com o João, fiz assim com o Theo. Nunca faltou nenhuma vacina. Todos que existem, meus meninos tomaram. Foram pelo SUS ou foram pela rede particular. E quando a gente chega no posto de saúde para tomar essas primeiras, aquela que deixa aquela marquinha chata por aí, elas já falam com a gente, né? Vamos fazer o teste do pezinho, tá, mãe? Você vai falar o quê? Uai, que ótimo, sim, vamos. Eu tô sabendo que o teste do pezinho do SUS é um dos mais pobres do mundo. Só rastreia 6 doenças de mais de 50. Ninguém me contou isso. E ó que eu fui mãe Caxias. Eu fui a pediatra grávida, passei por ótimos médicos, pré-natal perfeitamente. Ninguém nunca me falou essa frase. Olha, quando nascer, não faz teste do pezinho no posto de saúde, não, faz um laboratório. Ninguém falou essa frase. Eu sou jornalista, né? A gente tem todos os privilégios que a gente sabe que nós somos privilegiados na informação, na condição financeira, em tudo, né? Nós somos camada privilegiada. E eu nunca tive essa informação. Bom, eu fiz o teste do pezinho, pronto. Seu bebê tá ótimo. Fui para casa, eu tenho até hoje esse resultado do teste do pezinho. Tá lá, negativo para tudo. Só que para tudo aquelas 6 doenças. Ele tinha uma outra que não estava entre as 6, gente. Foi essa a questão.
Então, meu menino veio para casa com uma doença grave, rara, que precisava começar a ser tratada naquelas primeiras horas de vida, naqueles 5 primeiros dias, 7, 8 no máximo, para não ter sequela, e ele não foi tratado. E o tratamento, doutor Emerson, para essa doença que ele tem, que é uma doença que é assim, gente, é uma incapacidade de metabolizar a proteína. Os bebês que têm a doença que meu filho tem, eles não têm uma tesourinha dentro do corpo que pica a proteína para o corpo absorver. Então, ele não faz a metabolização, o picotezinho da proteína. Faz de tudo, da gordura, do sal, das vitaminas, todo mundo tem essas tesourinhas dentro do corpo e as dele também funcionam. Só não funciona a tesourinha da proteína. Por quê? Porque quem dá uma perna da tesoura é o pai, quem dá outra perna é a mãe. Eu dei uma perna capenga, que é o chamado gene recessivo, e o pai deu outra perna capenga, que também é um chamado gene recessivo. É aquele azinho que a gente detestava estudar no colégio. Você devia adorar, né, doutor? Mas eu odiava. Ainda mais que o meu pai é geneticista de bovinos, eu cresci ouvindo ele dando aula disso, eu achava uma chatice esse trem de genética. E meu menino tem justamente uma doença genética. Pois bem, teve um encontro de 2 azinhos. Quando é encontro de 2 azinhos para o olho, tem muita gente que gosta, que o olho fica lindo azul, né? Mas 2 azinhos para essa tesourinha da proteína, pronto. O menino não tem a capacidade de cortar a proteína. Então, quando eu sentei nesse sofá aqui e amamentei, eu comecei a matar os neurônios dele. Quando vieram as papinhas com ovo, carne, feijão, tudo que tem proteína e a proteína não era cortada, essa proteína foi ficando tipo sem lugar dentro do corpo dele, liberando um ácido, intoxicando os neurônios aqui atrás, num cantinho que chama núcleo da base, que é o responsável por essa capacidade que a gente tem de ficar em pezinho, desse tônus muscular, capacidade de pegar objetos, assim, de ter controle motor sobre o corpinho. Ele não tem. Por quê? O ácido que foi liberado por essa proteína não metabolizada, esse ácido, foi caindo na corrente sanguínea e foi matando os neurônios silenciosamente. Eu aqui em casa, no maior luxo com meu menino, na maior felicidade, que eu era a mãe explosiva da alegria, eu estava sem saber, todo dia matando os neurônios dele um pouquinho. Larissa, me fala um pouquinho, quando você começou a perceber, porque é isso, né? Mãe, né, tem uma sensibilidade, né, que às vezes é inexplicável, né? Em que momento você começou a perceber que algo poderia sinalizar que o Theo precisaria ali ou de uma investigação? Me conta um pouquinho assim. Acho que isso foi. Teve uma coisa desde o primeiro minuto que sempre me incomodou. O Theo ficava lá, mamava um tiquinho, daqui a pouco ele soltava. Ele não se interessava muito. Parecia que ele estava numa luta para mamar. A boquinha dele parecia uma boca mole, assim, que não conseguia puxar o leite. Eu falava, gente, mas com tanto leite esse menino não quer, não é possível. Os outros vão nadar de braçada, pensava assim, e já doava, e a moça do Hotel de Valadares vinha cá buscar. Mas eu ficava incomodada, porque eu me lembrava do João, mamando com o meu primeiro menino, que hoje tem 15, mamando com toda voracidade. Eu falava, aquilo é um bebê que gostava de um peito, de mamar. Eu achava estranho o Theo não mamar. E comentava isso com a pediatra. Ela falava, olha, ele é um bebê mais magrinho. Mas como ele está indo bem, acho que pode ser o ritmo dele. Não era. Era porque a cada gole, gente, eu já estava matando o neurônio do menino. Então, cada vez estava mais difícil para ele aquela força da mamada. Porque mamar é um esforço, né? Os bebês suam, a gente também. É uma energia ali no negócio, né? Mas e o diagnóstico, Larissa? A pediatra, um dia, só de completar esse caso, ela brincou assim com ele de segurar a mãozinha. As pediatras gostam de fazer isso, né? A doutora Juliana vai falar. De fazer assim, segurando a mãozinha e fazer tipo assim, serra, pra frente, pra trás. Aí a cabecinha tem que vir com o corpo, né? O meu, a cabeça ficava lá atrás e quando vinha despencada. Porque ele não controlava. Aí eu falei, você tá achando ele devagar? Ela foi e falou, tô, já desde a consulta passada. E eu acho que eu vou te pedir um exame. Falei, doutora, é tipo um problema muscular? Aí ela falou, neurológico. E eu acho que você tem que preparar seu coração. Olha. Dali, eu já fui para uma ressonância. Ele tinha 5 para 6 meses. A ressonância mostrou que ele tinha perdido o neurônio num cantinho da cabeça, um pouquinho de neurônio. O médico da ressonância custou achar o problema. Meu irmão, que é médico, foi lá, olhou com ele, conversaram, trocaram ideia.
Ele custou achar. E aí ele foi e falou assim, olha, você tem que fazer físio, fono, TO, tudo que você puder fazer, porque isso aí é uma perda que vocês vão resolver. Vai compensar. O cérebro, nesse momento, é muito plástico e tem uma plasticidade, vai nesse neurônio, um neurônio compensa o que já morreu. É muita ginástica a partir de agora, porque isso é pouca coisa. Eu falei, mas o que você acha que aconteceu? Eu acho que faltou ar em algum momento. Daí para frente, quando esse médico escreveu lá, laudo sugere hipóxia perinatal isquêmica, falta de ar, no parto ou no entorno do parto, né? Uhum. Aí, doutor, é que Pronto. danou tudo. Porque os neuropediatras, por onde eu passei com ele, olhavam e falavam assim, ah, esse doutor não erra. Tá falando aqui que foi falta de ar. Eu falava, ô gente, mas que hora que faltou ar? Uma gravidez excelente, um parto, Apgar, nota, né, que vocês dão quando um bebê nasce, Uhum. 9/10. Um bebê que nasce com 9/10 não fica roxo, chora na hora, sofreu, doutor, uai. Eu falava, não pode ser. E muito me interessa esse momento do diagnóstico, quando você conta que a primeira correlação que se tem com a perda de neurônios, com a paralisia cerebral, é conectado com o parto, né? E foi uma cesariana, né? Teoricamente, né? De Não entrou em trabalho de sucesso, parto, onde foi tudo tranquilo, uma cesariana, sem nenhum, como você disse, não tinha nenhuma intercorrência, mas olha para você entender um pouco do que a gente vive no Brasil em relação à cultura da cesariana e a cultura do parto como sendo um evento, às vezes, danoso para o bebê. Eu tenho certeza, Larissa, que se esse bebê tivesse nascido de parto normal, ou tivesse tido um hábito baixo num parto normal, que é comum, pode acontecer, numa cesariana num parto normal, eu tenho lá muitas dúvidas se no país que nós vivemos, essa investigação seria progredida, né? Como foi numa condição como a sua. Espera um pouquinho. Conversei com a minha médica falou que meu pré-natal foi tudo tranquilo, meu parto foi tudo tranquilo. Vocês estão falando que é do momento do nascimento, ali daquela interface entre um pouco antes e um pouco depois. Não, espera um pouquinho. Vamos buscar de forma mais profunda. Eu tenho lá muitas dúvidas se no país que nós vivemos, se esse bebê tivesse nascido de parto normal, se essa investigação teria progredido. sabe como que eu fui descobrir? Fui me inscrevi no Hospital das Clínicas, que meu irmão que é médico falou, vamos sair de consultório, de médico de consultório, vamos para a Para a gente de escola. pesquisa, de Vamos para a faculdade, escola. isso. Cheguei lá, eu falei, doutor, já tinha uma junta, né? O Sara Kubitschek é uma coisa fantástica, gente. É fantástico. Você chega lá, tem uma junta. Físio, fono, TO, neuro, geneticista, tudo junto. Pediatra do desenvolvimento, tudo junto. Tudo assim num box. Eu falei, ô, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Esses laudos aqui vão dizer pra vocês que faltou ar. Eu sei que esses médicos são renomadíssimos, mas aqui eu queria que vocês ouvissem a voz de uma mãe que já nem tem mais voz, pelo amor de Deus. Não há nada que mate neurônio de um bebê além de falta de ar? E daí a geneticista disse, tem algumas doenças raras. São as doenças do teste do pezinho. Você fez o teste do pezinho? Eu falei, fiz. Onde? No SUS. Ela falou, vamos pedir uns complementares. Aí eles coletaram sangue, urina. Ele já estava com 1 ano e 7 meses. Com 1 ano e 10. Com 1 ano e 10 é que veio o resultado. Era muito neurônio já perdido. Quando eu entendi aquilo, eu falei, doutor, mas então o que está matando o neurônio dele é proteína? Tudo que tem proteína matou o neurônio dele? Eles falavam. Eu falei, eu não entendi exatamente então que hora esse menino começou a perder neurônio, porque dentro de mim ele já estava consumindo proteína. Ele falou, não, você já entregava para ele metabolizado. Eu falei, que hora esse menino começou a perder neurônio, doutor? Ele falou, no primeiro gole, no seu peito. Gente, eu assim, eu não sei não como é que eu fiquei de pé. Aliás, eu não fiquei, né? Porque eu escorreguei pela parede e ali eu fiquei no chão 4 minutos até meu mundo voltar e eu entender que a vida tinha que continuar. E aí, a partir dessa dor, né, de tudo que você estava vivendo, o impulso para começar a tentar modificar o que existe hoje no Brasil. Me fala um pouquinho esse contato seu com
com o Instituto Vidas Raras? Em que momento que Então, isso se aí fez? eu comecei, aquelas madrugadas, doutor Emerson, que eu ficava na janela querendo uma resposta e um diagnóstico, eu troquei por uma outra sensação. Eu continuei nas madrugadas na janela, porque ninguém dorme com uma bomba dessa na vida não, né, gente? A gente demora a voltar a dormir. Quando a casa dormia, aí eu ia para a janela e para o computador e pensava, não é possível um teste do pezinho, mas michuruca desse? Carroça? Que deixa o menino em cadeira de rodas, que deixa o menino cego? Quando eu fui entendendo, eu comecei a pesquisar, e eu fui vendo tanto de comunidade de menino que é vítima do teste do pezinho do SUS, quantas mães, tem grupo em Facebook, grupo em Instagram, grupo disso, grupo daquilo. Eu falei, não é possível, gente, esse povo, vamos colocar a boca no trombone e mudar isso. Daí, nessas pesquisas, eu achei o Instituto Vidas Raras. Mandei uma mensagem para eles, gente, eu vi que vocês têm uma petição pública para mudar o teste do pezinho. Elas é que criaram essa petição pública, pezinhonofuturo.com.br. Quem não votou para votar, viu, gente? Nós temos 163 pessoas. Vota pezinhonofuturo.com.br. Por quê? Ali é uma petição pública que tenta 1 milhão de assinaturas. Com 1 milhão de assinaturas, se der errado pelo caminho da lei, a gente consegue mudar o teste do pezinho do SUS por iniciativa popular. Eu vi que elas tinham essa petição pública, tinha um pouquinho de assinatura, mas já era um volume, já era um barulho que elas faziam. Falei, eu posso me juntar a vocês? Eu posso fazer parte desse movimento como voluntária? O que eu posso fazer? Eu sou repórter, eu vou contar essa história na televisão, eu ligo para os amigos jornalistas, vou pedindo matéria, eu acho que eu vou passar de hospital em hospital, vou ligar para a Sociedade Brasileira de Pediatria e pedir para fazer uma campanha junto aos pediatras para eles alertarem os pediatras para falar mais do teste do pezinho. Então nós nos unimos para ir tentando essas assinaturas e fazer esse barulho. No dia que eu fiz o TEDx da PUC Minas, que chama Eu Matei os Neurônios do Meu Filho, que é essa palestra que você citou, aí fez um pouco mais de movimento o negócio, porque teve 1 milhão de visualizações em 5 dias. Então as coisas foram caminhando a partir de muito suor, muito pedido de pauta e de coragem para contar a história do Theo também, porque tem mãe que prefere não expor, né? E aí a gente foi fazendo esse barulho, quando logo depois do TEDx veio o convite do Globoplay para a gente fazer esse filme, esse documentário, Uma Gota de Esperança. Os nossos diretores lá em São Paulo viram o TEDx, acompanharam a história, a gente já tinha feito algumas matérias na Globo, eles falaram, vamos trazer essa história mais ainda para a Globo? Vamos colocar essa história, essa história de luta por uma mudança a partir de um luto, né? Essa força de mudança de uma mãe com um filho, essa necessidade de alertar sobre essa questão do teste do pezinho. Vamos trazer essa história para a gente? Eu falei, que convite é esse dos sonhos, né? E aí a gente fez esse documentário que está lá no Globoplay, Uma Gota de Esperança. Eu sentei lá e contei a história toda. Eu acho que ficou uma história contada de uma maneira justa, né? Deu o alerta, emocionou e sacudiu. Mostrou que precisa mudar esse teste do pezinho, que do jeito que está não tem jeito de ficar. E fala um pouco, então, em que momento nós chegamos agora. Me fala aí o que já avançou em relação a isso, porque dá um avanço, sinaliza, mas até realmente efetivar e as coisas começarem a estar disponível, né? Demora, né? Fala um pouquinho aí. Onde estamos? Então é assim, ó, as mães grávidas, futuras grávidas. É assim, gente. Agora, o projeto de lei que, enfim, um deputado apresentou e passou com unanimidade na Câmara, unanimidade no Senado, ninguém votou contra, foi lindo, emocionante. Só que depois que uma lei é sancionada, ela tem até um ano para ser regulamentada. Então a gente no próximo ano não vai ter nenhuma mudança no teste do pezinho. É o tempo que ele tem para regulamentar. Nesse tempo, por que precisa? O SUS tem que se ajeitar. Não vai aparecer um tantão de TEL todo mês agora, todo ano com mais frequência, porque até hoje esses meninos ficam sem diagnóstico, vão para uma cadeira de rodas, ninguém sabe o porquê. Mas agora não, agora nós vamos descobrir no 5º dia, no 3º dia, no 6º dia, no teste do pezinho. E aí, na hora que descobrir, já tem que ter um quê? Um neuropediatra, um geneticista, uma nutricionista prontinhos para acolher essa família e ensinar a tratar para não dar sequela. Porque quando começa a tratar, gente, nos primeiros dias de vida, a chance de não ter sequela é maior de 80%. É sensacional. Então tem que pegar o menino com resultado e já colocar num núcleo especializado para cuidar dessa família, desse bebê. Depois que regulamenta a lei,
Não é que já vai passar de 6 para 53 doenças rastreadas, não. No primeiro ano, eles vão colocar um bloco de doenças. Depois, no segundo ano, mais um grupo de doenças. E assim vai devagarinho ao longo de 4 anos. Então, um ano para regulamentar e 4 para incorporar todas as doenças, daqui 5 anos é que a gente vai ter um teste do pezinho rastreando 53 doenças. Então, a orientação para quem está grávida ou vai ficar grávida nos próximos 5 anos, se organize financeiramente para poder pagar pelo teste do pezinho na rede particular. Vai custar de 500, 400 até 1.000, 1.200 reais. Dependendo do pacote que a mãe escolher para rastrear a doença. Se tiver assim com o dinheiro meio contado e não puder investir tanto, qual é um teste do pezinho que vai dar boa chance de salvar meu filho? Um teste do pezinho que rastreia entre 30 e 40 doenças, 30 a 40 doenças, 45, é um bom teste do pezinho. E outra coisa importante que você falou no início, né, Larissa, que as pessoas que não têm condições de fazer um teste ampliado, né, que tudo que nós estamos falando aqui não desestimula a realização do exame no serviço público, né? Assim, se é o que temos, né? Se é o que tem, se é o que é possível, não deixe de fazer, porque tô achando, Exatamente. é muito pouco, é só 6 doenças. Não, mas já são 6. Não, tem que fazer. Já E essas 6 são as mais frequentes. Exato. Mais frequentes. Vencer esses desafios, tendo mais apoio, tendo mais rede de apoio, tendo mais apoio do próprio sistema de saúde, obviamente que transitar por todos esses desafios se torna um caminho menos árduo, né? Assim, eu acho que é um grande recado aqui também para todos nós, né? Para toda a sociedade. Você falou isso de forma muito linda. Como eu admiro as pessoas que conseguem fazer isso, né? De uma determinada dificuldade da vida, transformar isso em frutos para toda a sociedade. Eu acho que esse seu caminho reflete muito isso, assim. Você está de parabéns. Eu acho que o Theo vai se orgulhar muito da história que vocês estão construindo juntos. E eu estou aqui para apoiar você sempre que você precisar. É um orgulho ter falado com você, ter tido essa honra de conversar com você e ouvir essa história, porque faz parte desse universo que nós cuidamos, né? O Instituto cuida desse momento tão incrível da vida das mulheres, da chegada de filhos, na quase grande maioria de bebês saudáveis, mas aqui também tem perdas de bebês. Aqui tem bebês que nascem com prematuridade, vão ter sequelas, ou que terão alguma doença rara, né? Então, aqui foi emocionante ouvir você e ter esse registro aqui guardado na nossa história, tá? Muito obrigado.